Bom dia, segundo ano. Vamos fazer a correção da prova de vocês. Então é o seguinte, a questão número 1 dizia assim: em um certo instante, a temperatura de um corpo medida na escala Kelvin foi de 300 Kelvin. Então essa é a temperatura inicial do corpo. Decorrido um certo tempo, mediu-se a temperatura desse mesmo corpo e o termômetro indicou 68 graus Fahrenheit. Então essa é a temperatura final do corpo. Ele quer saber a variação de temperatura, o ΔT, tá? Sofrido por esse corpo. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a temperatura inicial, que era de 300 Kelvin, e passar para graus Celsius. Depois a gente vai pegar os 68 graus Fahrenheit e também passar para graus Celsius. Então Kelvin é só somar 273. Desculpe, para passar de Kelvin para Celsius tem que diminuir 273, tá? Então 300 menos 273, 27. Então sabemos que 300 Kelvin são 27 graus Celsius, essa é a temperatura inicial. Agora a gente vai transformar 68 graus Fahrenheit em graus Celsius. Lembrando que de Celsius para Fahrenheit é aquela outra equação que a gente tem, né? Então a gente tem que graus Celsius é o grau Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Ou então a gente usava lá na nossa infração, né? A gente não usava esse 1,8. A gente usava infração. Bom, botando aqui o valor do grau Fahrenheit, que é 68, menos 32, dá 36. Dividido pelo 1,8, eu tenho 20 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Então, agora é só fazer o ΔT. Temperatura final menos inicial, ou seja, final 20, inicial 27. A variação de temperatura é de menos 7 graus Celsius. A professora não colocou qual é a opção, porque na prova as opções foram embaralhadas pelo sistema, tá? Segunda questão da UFSC, eu vi que eu considerei qualquer resposta correta, tá? Porque ele não estava aceitando questões de somatória, né? O formulário, mas não tem problema. Vamos lá. Um aluno do ensino médio está projetando um experimento sobre a dilatação dos sólidos. Ele utiliza um rebite de material A e uma placa de material B, de coeficiente de dilatação térmica respectivamente igual a alfa de A e alfa de B. A placa contém um orifício em seu centro, conforme indicado na figura. O raio de A é do rebite, é menor, e o raio de B é do orifício. E ambos os corpos se encontram em equilíbrio térmico. Então, inicialmente, os dois estão à mesma temperatura e em equilíbrio térmico. Assinale as proposições corretas. Seriam mais de uma, mas eu aceitei qualquer resposta correta. Então, vamos analisar uma por uma, tá? A gente já vai analisar uma por uma, só que partindo do seguinte princípio, ó. Quanto maior é o coeficiente de dilatação, mais o corpo se dilata quando ele se aquece e mais se contrai quando se resfria. Então, na questão 1, se o alfa do A é maior que o alfa do B, a folga irá aumentar se ambos forem igualmente resfriados. Sim, se ambos forem igualmente resfriados, obviamente que o alfa de A é maior que o alfa de B, então ele vai se contrair mais do que o alfa de B. Essa proposição está correta, tá? Se o alfa de A é maior que o alfa de B, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Não, a folga não vai ficar inalterada. Sempre o A vai se dilatar mais que o B, tá? Por isso essa é falsa. 3. Se a alfa de A for menor que o alfa de B, aquecemos apenas o rebite, a folga aumentará? Então, ele está considerando agora que o rebite tem um alfa menor que o do furo, né? Do buraco onde eu quero colocar. Se aquecemos apenas o rebite, a folga vai aumentar? Não, a folga não vai aumentar. A folga vai diminuir, né? Na questão 8. Se alfa de A for igual ao alfa de B, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Cuidado, não depende apenas do alfa. Como o comprimento inicial, porque lembram que a equação é ΔL igual a alfa, L0 ΔT. Então, como a folga e o rebite têm um L0 inicial diferente, ele não vai ter a mesma variação. Então, se alfa de A for igual a alfa de B, a folga não vai ficar inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Mesmo os coeficientes sendo iguais, o comprimento inicial deles é diferente.
Portanto, quem tiver maior comprimento inicial vai dilatar mais. Bom, 16. Se alfa de A for igual a alfa de B e aquecermos somente a placa, a folga aumentará. Então, obviamente, só vou aquecer a placa, né? Só vou aquecer aqui a placa. Os coeficientes são iguais, a folga vai aumentar? Sim, vai aumentar, o buraco vai aumentar, tá? Sim, apenas a placa vai dilatar. Se a alfa de A for maior que a alfa de B, a folga aumentará apenas se a placa for aquecida? Vejam, eu estou novamente aquecendo só a placa, mesmo que o alfa de A seja maior. Sim, a placa vai aumentar, ela vai se dilatar. Então, as opções corretas são a 1, a 16 e a 32, tá? Questão número 3. Um termostato é um dispositivo utilizado para controlar a temperatura em diversos equipamentos elétricos. Um dos tipos de termostatos é constituído de duas lâminas metálicas, 1 e 2, firmemente ligadas, conforme a figura 1. Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de arco, figura 2, fazendo com que, a partir de certa temperatura, o circuito seja aberto, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Supondo que a lâmina seja constituída de ferro e cobre, cujos coeficientes de dilatação linear são, respectivamente quer dizer nessa sequência, esse aqui é o do ferro, esse aqui é o do cobre. Para se produzir o efeito descrito, vejam, no efeito descrito, se eu observar, o metal 2, ele dilata mais do que o metal 1. Como ele dilata mais, ele se curva sobre o metal 1. Então, o metal 1, provavelmente, ele tem um coeficiente de dilatação linear menor do que o 2. Provavelmente não, ele tem que ter, para que aconteça essa situação. Então, ele está dizendo que essa situação acontece. Então, eu tenho que pensar o seguinte, a lâmina 1 deve ter coeficiente de dilatação menor do que a outra, correspondendo, portanto, ao ferro, que é o que tem o coeficiente de dilatação menor, tá? Então, é a letra A. Nesse caso, letra A, mas é 1 menor e ferro, tá? Um turista, ao descer no aeroporto de Londres, observa que o valor da temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit supera em 40 graus o valor da indicação de outro termômetro graduado na escala Celsius. A temperatura em Londres era de... Então, vamos ver. A temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em graus Celsius, só que somada de 40. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura em Celsius mais 40 graus. Então, eu vou substituir lá na fórmula, né? No TF, eu vou substituir TF por TC mais 40. Veja, ter TF aqui, eu vou aqui nessa fórmula aqui, eu vou ter TC mais 40. TC mais 40, fazendo as operações ali, né? Você colocando TC mais 40 menos 32, né? 40 menos 32 dá 8 sobre 9 igual a TC sobre 5. Multiplica cruzado, né? Vai ficar 9TC igual a 5TC mais 40. Passa o TC para o outro lado. Vai ficar 9TC menos 5TC igual a 40. 4TC igual a 40. 4 está multiplicando, passa dividindo. TC igual a 40 dividido por 4. Portanto, a temperatura em graus Celsius é 10 graus Celsius, tá? Questão número 5. Uma ponte de aço ela tem um comprimento inicial de 1000 metros. O coeficiente de dilatação é 11 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. A expansão da ponte quando a temperatura sobe de 0 para 30 graus. Bom, vamos ver, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, a expansão da ponte é o quanto ela dilata, é o ΔL, né? ΔL é alfa L0 ΔT, né? Então, vamos substituir os valores. Alfa, 11 vezes 10 na menos 6, L0, 1000, ΔT, que é a variação de temperatura, 30 graus. Isso vai dar 330 vezes 10 na menos 3, ou 0,33 metros, que correspondem a 33 centímetros. Bem tranquilaço também, né? A respeito da dilatação dos líquidos e da dilatação irregular da água, marque o que for, cuidado, falso. O que for falso. Vamos lá. Então, no aquecimento da água entre 0 e 4, ocorre o aumento de volume. A gente sabe que isso é verdade. A água tem comportamento anômalo, né? Entre 0 a 4, o seu volume, ele aumenta, né? A 4 graus Celsius, a água assume sua maior densidade dentro do intervalo de 0 a 4.
a 4 graus Celsius, a água assume maior densidade no intervalo, dentro do intervalo de 0 a 4. Sim, porque a densidade é o inverso do volume, né? Se ocorre um menor volume, é a maior densidade, tá? A dilatação irregular da água ocorre somente em recipientes com o coeficiente de dilatação que corresponda ao dobro do valor do coeficiente de dilatação da água. Aqui diz assim: a dilatação irregular da água ocorre somente em recipientes com o coeficiente de dilatação que corresponda ao dobro do valor do coeficiente de dilatação da água. Não, a dilatação irregular da água ocorre independente de qualquer recipiente. Ela não depende do recipiente, ela ocorre porque é um comportamento anômalo devido à sua estrutura molecular. Pode-se considerar que entre 0 e 4 o coeficiente de dilatação da água é negativo. O coeficiente de dilatação é o alfa, tá? Sim, pode-se considerar negativo porque ele varia de forma a diminuir, né, o seu volume e, portanto, aumentar a sua densidade. Segundo o Centro de Previsão de Tempo de Estudos Climáticos, CPTEC, a precipitação média anual em Manaus é cerca de 2.200 litros por metro quadrado. E a variação anual de temperatura média mensal é da ordem de 2 graus Celsius. Sendo a massa específica da água, ou seja, a densidade dela, 1 kg por litro, e seu calor específico, que é o C, né, 4,2 vezes 10 na 3 joule por quilograma vezes grau Celsius, a quantidade de calor em joules necessária para aquecer 2.200 litros de água, isso aqui é um volume de água, de 2 graus Celsius prestem atenção numa coisa importante. Eu preciso, para encontrar a quantidade de calor, a massa de água. A massa eu vou tirar da densidade, ó. Densidade é massa sobre o volume é 200, a densidade é 1, eu vou encontrar que a massa de água é 2.200 quilos. A água é o único líquido onde o seu volume litro é igual ao seu volume em quilo. 1 litro de água tem 1 quilo de massa de água, tá? Porque a sua densidade é 1. Então, vamos lá. A massa é 2.200, calor específico 4,2 vezes 10 na 3, variação de temperatura 2. Aqui tá 20, é 2, tá, gente? Aqui foi um errinho que ficou aqui na forma. É 2 e aqui daí é 1,84 vezes 10 na 7. Corrijam lá, tá? A professora vai colocar corrigido depois no site, tá? Para vocês. A quantidade de graus é 2, não 20, tá? E aí aqui é 1,8. Bom, um estudante construiu um aparelho para medir a quantidade de calor absorvido por um corpo em processos de mudança de temperatura desse corpo. A fim de averiguar se o aparelho funciona de forma correta, o aluno fez o seguinte procedimento. Colocou no aparelho 500 gramas de água pura a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Aqueceu a água até entrar em ebulição. Supondo que o teste foi realizado ao nível do mar, calcule a quantidade de calor que o aparelho deve indicar quando a água atingir o ponto de ebulição, nas condições normais de temperatura e pressão, dado o calor específico da água igual a 1. Então, o que ele quer saber da gente? Ele quer que a gente calcule a quantidade de calor que o aparelho deve indicar, né? Quanto de calor que o aparelho deve indicar. Esse aparelho que ele construiu foi para medir essa quantidade de calor. Vamos lá. Massa de água, 500 gramas, calor específico 1, e ele aqueceu de 20 graus até a ebulição. Ebulição é a 100 graus, né? Então, temperatura final menos inicial. 500 vezes 80, 40.000 calorias, ou 40 vezes 10 na 3 calorias. 9. Examine o diagrama de fases da água, considere os fenômenos descritos nos itens 1 e 2. 1. Na panela de pressão, os alimentos são cozidos mais rapidamente, porque a ebulição da água ocorre a uma temperatura mais elevada. 2. A liofilização é um processo de desidratação, usado para a preservação de alimentos perecíveis, em que a água é retirada dos alimentos congelados por sublimação. O que é sublimação? Sublimação é quando eu saio do estado sólido para o estado de vapor. Então, veja só, eles tiram, né, a água do alimento por sublimação. Colocam uma temperatura muito baixa e ele sai direto
do estado sólido para o vapor, tá? Então os dois processos do qual ele está falando, o segundo, que é a liofilização que a gente está falando aqui, a gente já vê que é a curva 3. No processo 1, na panela de pressão, os alimentos são cozidos mais rapidamente porque a ebulição da água ocorre em uma temperatura mais elevada. Então, como eu tenho um aumento de pressão lá dentro, tá? Como eu tenho um aumento de pressão lá dentro, a temperatura de ebulição ocorre a uma temperatura mais alta. Portanto, como a temperatura é mais alta, tem mais calor lá dentro, né? Então, a resposta é o seguinte: na panela de pressão, o alimento é cozido mais rápido devido a esse aumento de pressão. Com o aumento de pressão, existe um aumento de temperatura de ebulição, que é a nossa curva 2. E a quantidade de calor dentro da panela aumenta, fazendo com que os alimentos sejam cozidos mais rápidos. O processo de liofilização ocorre devido à sublimação. Então, as curvas das quais os processos estão sendo descritos aqui são as curvas 2 e 3, tá? 10. Uma pedra de gelo de 100 gramas a uma temperatura de menos 10 muda seu estado para líquido a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele está com uma temperatura de menos 10, vai até 20. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o calor necessário para ocorrer essa mudança. Dados: o calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Então, para sair de gelo de menos 10 e ir até 0, nós vamos usar Q igual a mc ΔT, lembrando que esse C é o C do gelo. E lembrando também que a temperatura final é 0 e a temperatura inicial é menos 10. Portanto, isso aqui vai ficar mais 10. Então, eu vou fornecer para ele 500 calorias para sair de menos 10 e ir até 0. Chegando em 0, eu preciso fazer a mudança de fase, que é Q igual a ml. Então, Q2, que eu chamei de Q2, é massa 100 vezes o latente, que é 80. Q2 é 8.000 calorias. Agora, para ele sair de 0, que é onde está fundindo o gelo, e ir até 20, eu preciso fornecer mais calor para ele. Então, Q igual a mc ΔT. Massa vai ser 100, calor específico agora é da água, não é mais do gelo. Variação de temperatura, temperatura final 20 menos inicial 0. Q3 são 2.000 calorias. Somando todos os calores que eu forneci, que é 500 mais 8.000 mais 2.000, eu tenho 10.500 calorias. Se eu for transformar para quilocaloria, quilo é 10 na 3, então 10,5 quilocalorias. E essa foi a correção da nossa prova.